pega con el flow, a darle clase al pescoy. Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos la chispa, que el reggaetón lo decida. Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos la chispa, que el reggaetón lo decida. Muchos ya me conocen, soy Chris Beck. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai ter nosso primeiro assunto da terceira unidade. Vamos lá? Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida. E como estamos falando em ideia de tempo, principalmente a ideia de a transição do futuro em relação ao passado, eu trouxe essa tirinha onde diz assim: recuerdas a minha ex-novia Ingrid? Aí o gato, né, Garfield, pensa: no, lá de los bispes grandes, em absoluto, lá abraça gatos, como se fuera de. Ou seja, tem tanto tempo, como é que ele vai lembrar disso, né? Mas quem é esse gato? O gato Garfield é a estrela de uma das tirinhas mais famosas da história, sendo publicada em 2.570 jornais de todo o mundo. As outras personagens principais são Odd, um cão, e John, que, por sinal, é o cartunista dono dos dois. Gente, olha que interessante. Garfield é a criação de Jim Davis, que tirou o nome do personagem, né, do nome do seu avô, James Garfield Davis. É interessante? Un pasito para atrás, vamos a ver quién es el mejor acá. Con mi baile los voy a conquistar. Soy el king, como yo no hay otro. Como eu disse, uma das tirinhas mais publicadas em jornal tem um gato como personagem principal. E o irônico é que esse gato retrata exatamente assim o comportamento humano, né? Por isso, Garfield é um gato preguiçoso e comilão. Bom, gente, Garfield é um desenho tipicamente popular nos Estados Unidos e também no Brasil, sem falar desse mundo hispânico que a gente estuda, né? Mostra o quanto um gato pode ser tão semelhante ao ser humano, tanto na preguiça, como na gula, até na trapaça. Olha essa tirinha, como molde assim de você, um exemplo para vocês perceberem como pode ser cobrado numa avaliação. Acompanhe. Teléfono encontra gimnasio locales em um momento. He hallado 3. Que queres assim? O que eu quero chamar a atenção aqui? O tempo verbal que a gente vem estudando. E hallado é o pretérito perfeito composto, para vocês perceberem que é utilizado no dia a dia. Quero anotar-me en uno. Tu? Sí, yo soy muy consciente de mi salud. Quero chamar a atenção, nosso novo assunto aqui, nosso primeiro assunto da terceira unidade é o muy. Muy significa muito. É um apócope, né? A palavra é mucho, que significa muito. E apocopado, ele vai ficar, tipo, abreviado, ele vai ficar muy. E a gente utiliza antes de um adjetivo. Muy consciente, muy fuerte, muy inteligente, muy listo, muy guapo. Entenderam? De verdade, tienes 27 pizzerias em discado rápido. Mi teléfono inteligente é mais inteligente que eu. E aí, quando ele comenta isso, o papel de Garfield, como ele é muito irônico, né? Ele vai fazer uma racionalização, ele vai pensar sobre o que o homem disse. Ele para e pensa assim, deve ser, olha ele usando o muy de novo, gente, muito duro. Deve ser muito duro isso, né? Encarar que um telefone, né, um aparelho, seja mais inteligente que a própria pessoa. E na outra tirinha, venha o assunto que é o muy. Vou repetir para vocês. O que é muy? Significa mucho. E o que é mucho? Significa muito. Então, a gente utiliza a forma apocopada, que é o muy, ou seja, a forma abreviada do mucho, que é o muy, antes de quê, crianças? Antes de um adjetivo. Então, veja, uau, muy alto. A palavra alto é um adjetivo. Então, você usou muy alto, e não mucho alto. Guau, muy suave. Então, a palavra suave é um adjetivo. Então, você vai usar o muy antes de suave. Alguma vez estás contento? Muy quejoso, queixoso é o adjetivo. Então, você vai usar o muy. Preste atenção que a gente usa o muy e não o mucho antes de um adjetivo. E quando é que a gente vai aprender o mucho? Depois.
Agora, pessoal, a gente vai trabalhar a ortografia, né? Os usos das letras B e UB. Preste atenção que a professora falou UB, mas o UB é o V, né? Porque o V tem um som de quase B. Por isso, cria-se sempre essa dificuldade ortográfica. As pessoas não sabem quando escrever o B, quando escrever o V. Como acontece quando a gente vai escrever o X, o CH. Então, em espanhol, sempre há essa dúvida do UB ou do B, porque os sons são muito semelhantes. Olha aí, na página 67 do livro de vocês, se for o caso, vocês vão pausar para poder fazer juntos, vamos lá? Abram na 67, tem assim, lee la historieta. E nós temos Garfield aqui de novo. Aí tem assim, oí, que alguém, oí, esse oí significa ouvir, tá? Ouvi que alguém vai cumprir 19 pronto. Ele diz, eu ouvi que alguém vai fazer 19 anos logo, logo. Pronto, quer dizer logo, pronto, pronto. O que aconteceu com o Garfield, gente? Isso aqui significa o quê? Que ele está muito chateado. Has estado falando de mais outra vez. Ou seja, ele vai olhar o calendário e mostra que ele está muito enojado. Veja que eu uso muito e enojado. Ele está muito aborrecido, com muita raiva dessa situação. Aí tem a letra A que pergunta assim, Garfield se enoja com o calendário por quê? Qual é a resposta? Porque mostra la fecha. O que é fecha, gente? Fecha quer dizer data. Mostra a data de seu aniversário. Cumpleaños, aniversário. E ele não quer poner-se mais viejo. Então, o calendário está mostrando que ele vai fazer aniversário nesse dia e ele está aborrecido porque ele não quer ficar velho. Gente, vocês sabiam que la vejez ou la juventud é algo muito relativo, né? Por quê? Porque, olha só, quando você diz assim que o gato tem 19 anos, significa que ele é um ancião, ele é um velho. Isso. Já uma tartaruga com 100 anos, ele ainda é uma jovem, vocês sabiam disso? Por isso a gente diz que a velhice e a juventude são coisas muito relativas. Letra B. A quem se refere lá a palavra alguém? A quem é? Quem é que está fazendo 19 anos? Pense aí. Alguém vai cumprir esse 9 pronto. Quem é esse alguém? A Garfield. E a letra C. El hecho de que Garfield cumpla 19 quer dizer que ele já é um ancião, já és um anciano. Na segunda questão tem assim, observe o quadro abaixo com o uso de la B e de la UB. Já expliquei para vocês, né? La B e la UB. UB é o V. E o B e la UB têm sons muito parecidos. E depois, identifica cada um dos grupos da palavra incorreta e corrige-la. Tem aí no livro de vocês, na página 67. Se usa la B, quando? Diante de outras consoantes, tipo libro, palavra. Se usa la B, quando? No pretérito imperfeito dos verbos, tipo amaba, cantaba, telefoneaba. É B mesmo. Se usa la B em tempos de verbos como AB, DB, tipo, vou conjugar habia. Então, se o verbo é AB é com B, ele conjugado vai ser com B também. Se o verbo é DB, é com B, os verbos conjugados com DB vai ser B também. Debia, enfim. Agora, quando é que a gente usa la UB? Depois da letra B, tipo óbvio. Depois da letra D, advérbio. Em terminações irregulares, alguns verbos indefinidos que a gente vai começar a trabalhar hoje. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Como tubes, tube, andube, tá bom? Então, no livro de vocês, vamos fazer agora a atividade? Tem a primeira coluna, tá assim. Cantaba, habia, cenava-os, debia e debia. Tem uma palavrinha aí que está escrita errada. Qual é a palavra? Habia. Grifem o habia e escrevam embaixo habia com B. Fizeram? Vamos para o próximo. Segunda coluna. Tem ba, buey e boi. Esse boi, B-O-Y, não existe em espanhol, porque, na verdade, o boi é V-O-Y, do verbo ir, yo boi, tu vas, ele va, é com V mesmo. Corrijam aí, marquem o boi e escrevam na linha V-O-Y, que é boi. Próxima coluna. Subretivo, advérbio, livreria, palabrota. Palabrota é a que está errada, porque é com a letra B mesmo. Por quê, gente? Vocês têm que lembrar que palavra. A palavra
palavra se escreve com B de bola, então palabrota também vai ser com B de bola. Abisso, bobino, biscocho, bovino. Então, qual que tá errado? Esse bobino aí com B. O certo seria B-O-V-I-N-O, bovino, ou seja, carne de boi, é uma carne bovina. Amable, saludable, hablaba, abuela. Abuela da avó que vocês já aprenderam, lembram? Padre é pai, madre é mãe, hijo é filho, hermano é irmã e abuela ou abuelo é avó. Essa abuela se escreve com la B. Então, vocês vão marcar abuela e vão escrever embaixo na linha abuela. Trabalhando ainda com ortografia, a gente vai fixar aqui quando é que a gente vai usar la B ou la ube. La ube, lembrem? É ouvir, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ditado, mas não é nesse slide não, viu? Espera aí, calma, é no próximo slide. Aqui a gente vai aprender como se escreve as palavras. Depois vocês vão fazer sem estar olhando. A professora dita e vocês escrevem no próximo slide. Vamos estudar agora como é que escreve? Observem que a palavra livro se escreve com la B. A palavra se escreve com la B. A palavra amaba, que ele está sendo conjugado do verbo amar, eu amaba, tu amabas, ele amaba, é com B. Cantaba, eu cantaba, tu cantabas, ele cantava, é com B. A B, que significa a V, em espanhol você vai escrever com la B. DB, com B. Abogado, com B. Abarro, com B. Baca, olha só. Existe baca com Uber, existe baca com B. O baca com B significa bagageiro. Aqui eu vou ditar vaca, vaca animal, que vai ser escrito com la ube, ou seja, com V. Bailar com B mesmo. Invitar com V, com la ube. Jebar com V, ou seja, la ube. Abuela com B mesmo. Debia com B mesmo, livreria com B. E aqui, Bs, alabês, por exemplo. Então, vai ser com V. Abierto com B, saludable com B de bola, árbol com B e berres, veja que significa velhice, vai ser com ube, com la ube. Agora vocês vão sentar, vão estudar como é que se escreve, porque no próximo slide a gente vai fazer o ditado. Vamos lá para o próximo slide, para a gente começar o ditado? Vamos? Agora, pessoal, é a hora do ditado. Se for o caso, vocês vão pausar aí. E chegou a hora da correção. Se for o caso, crianças, vocês vão pausar para poder fazer a correção com muita atenção, tá bom? Eu vou fazer a leitura rápida, mas se for necessário, vocês vão pausar o vídeo. Vamos lá? A primeira palavra, livro. Se vocês acertaram, escreveram com B mesmo, bota o Czinho de certo. Se vocês erraram, o que vocês fazem? Vocês colocam o E de errado e escrevem na frente a forma correta. Se for o caso, gente, vocês devem copiar 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, até aprender. Bom, como eu disse, eu vou falar rápido, né? O 2 é palavra com B, o 3 é amaba com B, o 4 é cantaba com B, o 5, AB, o 6, DB, o 7, abogado, que significa advogado, o 8, abarro, que significa abaixo. O 9, eu já tinha explicado para vocês que o baca aqui é o animal, então é com la ube, ou seja, com V. 10, bailar. Todo mundo lembra o que é bailar, né? Dançar. Invitar. Eu terminei de explicar o que é invitar. Vou dar o tempo para vocês pensarem. O que é invitar? Convidar. Jebar, veja que jebar se escreve com L doble, por isso tem esse som assim, jebar, que significa levar. Abuela, que é a avó, debia, livreria, bes, que é com la ube, abierto, que é com B mesmo, saludable, que é saudável, árbol, já falei para vocês, né, que árbol é uma palavra masculina em espanhol e feminina em português, a árvore em português, el árbol em masculino, é um heterogenérico e berres, que significa velhice, é com la ube. Veja aí quantos vocês acertaram. Se vocês quiserem botar uma notinha, então se vocês acertaram 20, vai ser 10. Se vocês acertaram somente 10, vai ser 5. Vocês sabem como fazer.
Em gramática, a gente vem trabalhando com o pretérito indefinido. Lembram? A gente trabalhou com o pretérito perfecto simple, que é o pretérito indefinido, e o pretérito perfecto composto, tá bom? Que a gente pode chamar só de pretérito perfecto. Só que a gente viu na unidade passada só os verbos que são regulares. Veja como eles aparecem dentro da tirinha numa história de Garfield. Veja, te comiste um pez dourado. Ahora este va a estar triste solo. Problema resuelto. Garfield. Então, veja. Primeiro ponto. Comiste. Comiste é o verbo comer, é um verbo regular. Significa que ele vai ter essa terminação em todos os outros verbos, não vai se modificar em nada. Por quê? Porque ele é regular. Então, como é que você conjuga esse verbo no pretérito definido? Eu comi, tu comiste, usted comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Esse é o primeiro ponto, que é o nosso assunto de agora, tá bom? O segundo ponto é a palavra pez. Eu já expliquei para vocês que pez significa peixe, tá? Só que o peixe é o peixe vivo. No momento que o peixe morre, como seria esse caso aqui, ele deixa de ser pez e passa a ser pescado. Nosso assunto dessa unidade é pretérito indefinido, só que nós vamos trabalhar com uma forma irregular. E a regra dessa forma irregular, porque existem várias regras irregulares dentro do pretérito indefinido, mas o de hoje a gente vai trabalhar somente com verbos que terminam com C e R. Por quê? Porque eles vão ter uma terminação específica. Toda vez que for C e R, vocês vão usar essa terminação aqui, ó, crianças. O verbo decir, você vai trocar o C pelo J. E vai ficar yo dije, tu dijiste, usted dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ustedes dijeron. Essa vai ser a mesma terminação para todos os verbos terminados com C e R. Olha como isso aparece dentro de uma tirinha, no caso, que a gente está trabalhando com Garfield, como é que ele vai aparecer se a professora colocar numa prova. Buenos dias, Garfield. Largo. O que significa largo? Largo, na verdade, significa comprido, mas dentro desse contexto significa assim, saia daqui. Hoje é um dia muito especial. Dije largo. Olha a palavra dije, do verbo decir, primeira pessoa. Gente, isso aqui sempre cai nas provas de Enem, vestibular. Eles fazem sempre a confusãozinha assim, ó. Vou chamar a atenção de vocês, então, lógico, que eu vou botar nas minhas provas também, ó. O yo, ele vai ter a terminação com e. O usted, ele vai ter a terminação com o. Preste atenção nisso, isso vai cair sempre muito na prova. Repetindo. Terminou com e, que pessoa é? Yo. Terminou com o, que pessoa é? Usted. Vou perguntar de novo a vocês. Se sou yo, vai terminar como? E. Se é usted, você vai terminar como? O. Então, sou yo, o es usted. Sou yo, o es usted. Valeu? Es el día de ver si tu mascotas tiene parásitos. Conosco a um abogado. Ele é muito engraçado. Então, pessoal, aqui está o assunto que eu disse, né? Pretérito indefinido, trabalhando com a regularidade própria dos verbos terminados com C e R. E aí, a gente já viu o verbo decir, que a gente vai conjugar como? Yo dije, tu dijiste, usted dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, dijeron. Vou perguntar de novo. Quando sou yo, como é que a gente termina? Com E. Quando és usted, como é que termina? Com O. Olha, yo e, usted o. Porém, o que a gente vai observar agora é a irregularidade própria dos verbos terminados com C e R. E aí, no livro de vocês, na página 72, peguem aí, vamos fazer juntos, tem assim. Como as leídas no texto da atividade anterior, não se disse conduzir, sino, que significa mais sim, condurre. Assim que o verbo conduzir é irregular. Agora conjuga os verbos de la tabla, que sofrem a mesma irregularidade. Então, vejam. Se o verbo decir termina assim, dije, o verbo conduzir vai terminar do mesmo jeito, condurre. Dijiste, condurriste. Dijo, condurro. Dijimos, condurrimos. Dijisteis, condurristeis. Dijeron, condurreram. Responda aí na página 72, estou esperando. Ainda na página 72, nós temos mais dois outros verbos
que tem a mesma irregularidade. O verbo traduzir, terminado com C e R. O verbo reduzir, também terminado com C e R. O que significa? Significa que ele vai ser conjugado com as mesmas regras da irregularidade de todos os verbos que terminam com C e R. Como assim, gente? Primeiro ponto, a gente pega esse C e troca pelo J, tá? Desci vira diré. Conduzir vira condurré. Traduzir vira tradurré. Reduzir vira redurré. Vamos lembrar aqui de novo? Se sou eu, termina com E. Se és usted, termina com O. Mais uma vez, yo vai ser com E. Usted com O. Perceberam que eu estou batendo bastante nisso, porque isso vai cair muito nas minhas avaliações no Enem, no vestibular. Atenção? Então, vocês vão responder aí na 72, conjugando o verbo traduzir. Yo traduje, tu tradujiste, usted tradujo, nosotros tradujimos, vosotros tradujisteis, ustedes tradujeron. E reduzir. Yo reduje, tu redujiste, usted redujo, nosotros redujimos, vosotros redujisteis, ustedes redujeron. Façam. Depois, na 73, ainda tem assim, utilize o elemento de cada coluna e escreva uma frase no passado, que vai ser usando esse verbo desse jeito. Por exemplo, tem assim, Ana conducir la velocidad. Aí você vai dizer como? Ana condujo, porque é a terceira pessoa, em alta velocidade. Você vai montar, formando uma frase. Ana condujo el coche, por exemplo. Tá feito aí no livro de vocês, vocês vão criando as outras frases. Beleza? Então, pessoal, vocês vão fazer a seguinte atividade. Vocês vão responder no livro, página 63 e 65. Preste atenção que a 65 vocês só vão fazer a questão 5. E na página 72, vocês só vão fazer também a questão 5. Só que começa da 5 e vai até a página 73. Depois, vocês vão conjugar mais uma vez lá no caderno, no pretérito indefinido, os verbos desci, produzir e reduzir, tá? Preste atenção, orro significa preste atenção. Vocês vão tirar as fotinhas, as atividades feitas e enviar para a professora, vocês já estão cansados de saber disso, tá bom? Tô esperando. E chegamos ao final da nossa aula. Gente, vocês estão lembrados que a professora olha quem está comentando para poder preencher a caderneta, né? Com a presença de vocês. Um beijo, um abraço e até semana que vem.